Carta de Tiago, o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. Tiago 1, 12, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, ao longo das últimas semanas, temos pensado desta vida de fé na prática, e como a nossa fé, ou aquilo que cremos e conhecemos a respeito de Deus, molda a nossa forma de lidarmos com o mundo, conosco, com o próprio Deus, no relacionamento com Ele. Nós, a partir do momento que compreendemos a palavra de Deus e somos por ela exortados e consolados, a nossa forma de lidar com a realidade presente vai sendo afetada de maneira progressiva. Na última semana nós pensamos um pouco a respeito do poder e do trabalho das dificuldades ou das provações na construção do nosso caráter. Como Deus usa, inclusive, as circunstâncias ao nosso redor, as circunstâncias adversas, para provar a nossa fé, não para Ele, porque Deus não precisa saber se nós temos fé ou não, Ele já sabe, quem precisa saber é a gente mesmo, e as dificuldades, as provações, elas expõem de fato o nosso mundo interior. As provações mostram se de fato cremos no que dizemos crer, e se esperamos de fato em Deus, em meio às mais diversas situações. Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito de uma outra área em que somos também testados, por assim dizer. Aquilo que a Bíblia chama de tentações. Nós enfrentamos como povo da nova aliança, como gente que foi lavado pelo Senhor, nós enfrentamos do lado de cá da eternidade ainda situações adversas do lado de fora e muitas situações também do lado de dentro. Batalhas que são externas, batalhas que são internas. Provações e tentações. E essas coisas, elas por vezes se misturam e a gente não consegue muito bem distinguir o que é uma coisa de outra. O que é uma provação e o que é uma tentação. Conta-se uma história de que um rapaz encontrou uma carteira cheia de dinheiro. Estava ele, um amigo, ele encontrou a carteira cheia de dinheiro, e aí foi para casa, aí passado uma semana, o amigo dele encontra com ele de novo e diz: e aí, você já devolveu aquela carteira cheia de dinheiro que você encontrou? E ele disse: não, ainda não, eu ainda estou num período de oração, para saber se é uma tentação de Satanás, ou se é uma resposta de oração, então ainda não sei o que fazer. A gente se depara com situações e às vezes tem essa dificuldade de entender, será que isso é uma tentação? Será que isso é uma provação? E na última mensagem nós pensamos de maneira prática, como Deus permite ou até mesmo traz situações para moldar o nosso caráter. E terminamos no versículo 12 dizendo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui fica muito claro qual é o intuito de Deus ao permitir outras as provações. É que sejamos aprovados, é que haja em nós perseverança. E a perseverança tem essa ação completa de edificar o nosso coração no amor a Deus e num tipo de vida que é mais semelhante à vida que o Senhor nos propõe por meio da sua palavra. Não é a alegria, e Tiago vai dizer isso, de ficarmos alegres pelo fato de passarmos por diversas provações, mas não é a alegria pela provação, e sim a alegria do resultado da provação, que é mais fé, que é mais resiliência, que é mais perseverança. É olhando para o resultado que nós somos mais animados durante o processo. É entendendo o poder
da provação em alinhar o nosso caráter, que nós passamos com mais alegria os momentos que são impostos diante de nós. O texto inclusive diz que nós receberemos uma coroa, e a palavra aqui usada para coroa, às vezes a gente pensa, né, os crentes gostam muito disso, de falar daquela coroa, que cheia de pedrinhas, faz um negócio bom, fala assim, ganhei mais uma pedrinha na minha coroa, né? A gente costuma falar isso, mas a ideia de coroa aqui não é essa coroa real, é aquela coroa de louros, sabe, que o atleta ganhava no final de uma jornada, fosse numa luta, fosse numa corrida, no final ele recebia aquela coroa, que é o equivalente hoje a uma medalha. E nós entendemos que há certas dificuldades que nós passamos, que estão sim promovendo o nosso caráter, e sabemos disso. Então nós nos alegramos e somos resilientes e continuamos, porque nós olhamos para o alvo final. Nós olhamos para aquilo que é a recompensa, para aquilo que é a coroa. Uma pessoa que quer ter um salário melhor, vai precisar estudar um pouquinho mais, vai precisar de um pouquinho mais de dedicação, e ele passa aquele tempo de dedicação, porque ele está olhando ali na frente para a sua recompensa. Uma pessoa que tem o desejo de fazer, sei lá, uma viagem de férias no final do ano, vai controlar mais os seus gastos, vai dar uma olhada e dizer, não, isso aqui eu podia gastar agora, mas eu não vou gastar, porque eu estou economizando para aquela viagem, eu estou economizando para comprar minha casa, para comprar um carro. É olhando para o resultado que nós nos animamos durante o processo. Assim acontece na vida da saúde, por exemplo. Quando a gente sabe que, ou a gente quer viver um tempo a mais, com saúde, com qualidade de vida, é aí que a gente consegue trocar o brigadeiro pela maçã, é porque a gente está pensando no propósito, no final. E o que Tiago está dizendo é exatamente isso. Quando nós olhamos para as provações, precisamos lembrar o que elas produzem. Então nós somos animados em meio às provações. E aí verso 13 então vai nos falar de um outro tipo de luta, que é essa luta interna, é essa luta que tem a ver com o nosso coração. E diz o verso 13, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Assim como provação, todos também são tentados. O texto não diz, se você for tentado, o texto diz, ao ser tentado. Tentação é uma realidade, não só na vida dos cristãos, mas também na vida de quem não conhece a Deus. A diferença é que aquele que nasceu de novo, reconhece tentações, se ressente com as tentações, chora quando cai em tentações, luta contra a tentação. Então se você luta contra a tentação, isso já é um bom sinal, é sinal de que há uma obra do Espírito Santo sendo realizada no seu coração. Se não houvesse nenhum constrangimento, se não houvesse nenhuma preocupação, você podia estar certo de que Deus não fez obra nenhuma ainda no seu coração. Às vezes as pessoas pensam, eu acho que eu não sou nem crente, porque eu sou tentado o tempo todo. Olha, se você não fosse crente, isso nem te preocuparia. Mas o fato de se preocupar já mostra que existe uma obra sendo feita nos nossos corações. Ser tentado não é um pecado. Jesus foi tentado. A grande questão é o que fazemos diante da tentação. É como respondemos às tentações. Porque todo ser humano é tentado. E é interessante pensar aqui que tanto a palavra tentação aqui, ou ser tentado, como a palavra provação, no original são a mesma palavra. Exatamente a mesma palavra. Peirasmo. Significa tanto uma prova quanto uma tentação. Você sabe que na tradução de uma língua para outra, às vezes é muito difícil encontrar palavras que são equivalentes de maneira concreta, de maneira completa. Por exemplo, quem entende um pouco de inglês, se alguém diz para você assim, thank you, ou seja, obrigado, às vezes as pessoas respondem com you are welcome, que significa literalmente, seja bem-vindo. Mas ninguém fala isso em português, né? Obrigado, seja bem-vindo. Ninguém fala isso, né? Então, se você for assistir um filme e vai ver uma legenda e alguém diz thank you e a outra pessoa diz you're welcome, a tradução que você vai encontrar lá embaixo é de nada. Embora a tradução literal não seja de nada, mas a tradução do significado é de nada. Aqui os tradutores escolheram usar palavras diferentes em momentos diferentes, entendendo exatamente essa nuance que é descoberta por meio do contexto. Na primeira parte nós vemos Deus promovendo provas para a nossa aprovação.
Mas aqui na segunda parte, o que nós vemos é uma tentação que não tem o propósito de nos aprovar, mas sim de nos destruir. Porque provação e tentação acontecem dentro do mesmo contexto. Uma situação, você fala assim, essa situação é uma prova ou é uma tentação? Bom, no meio da prova, nosso coração é tentado. É tentado a murmurar, é tentado a esquecer de Deus. Não fosse isso, Tiago não nos daria exatamente este conselho. Tiago diz, ao ser tentado, não diga, eu estou sendo tentado por Deus. E por que ele diz isso? Porque é muito provável que isso aconteça. Diante das adversidades da vida, e diante dos nossos fracassos diante das adversidades da vida, nós podemos dizer, isso é culpa de Deus. Foi Deus que deixou com que eu fracassasse na minha fé. Porque Ele conhece a minha fé. E Ele colocou diante de mim um obstáculo para que eu caísse. Tiago está dizendo, isso é absurdo. Isso é absurdo. Primeiro porque Deus não é tentado, isso é contra o caráter dEle. E o Deus que não é tentado também não faria os seus filhos caírem inadvertidamente em pecados, querendo que isso acontecesse. Ele diz, não dá. Deus não é assim. Esse não é o caráter de Deus. Deus não faz pegadinhas com a gente. Tem gente que olha para Deus e pensa numa figura como se fosse um velho barbudo, ranzinza, com um tacape na mão, esperando a gente dar o primeiro tropeço, para dar uma cajadada na nossa cabeça e dizer, ah, eu sabia que você não ia dar conta. Mas isso está completamente distante do que a Bíblia diz sobre o Deus gracioso, bondoso, misericordioso, que inclusive tomou sobre si a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. O Deus que exercita graça, que exercita bondade, que exercita misericórdia. Por isso Tiago diz, quando você for tentado, não pense que é Deus querendo que você caia. Não é assim que as coisas funcionam. Sabe que nós temos uma capacidade natural de terceirizar a culpa. E eu vou dizer, pelo menos eu sou assim, não sei você, mas pelo menos eu sou assim. De tentar tirar de mim a responsabilidade pelas circunstâncias que eu sou responsável de fato. E isso acontece desde o Éden, desde os nossos primeiros pais. A famosa frase, a mulher que tu me deste, lembra dessa frase? A mulher que tu me deste. Desde o Éden o homem está colocando a culpa na esposa, desde o Éden. A mulher, às vezes é verdade, mas isso é uma outra história. E a mulher disse, não, foi a serpente. E a gente vai jogando culpa de um, de outro. Às vezes o time perde, e aí você vai ver os jogadores falando, aí foi o problema do clima, foi o problema da altitude, foi o problema da arbitragem, foi o problema do técnico, foi a falta da torcida, ou foi o excesso da torcida, provocando, gritando. Nunca é o mau jogo dos jogadores. Sempre tem algum tipo de pessoa ou bode expiatório que a gente pode jogar a nossa culpa. Eu ouvi alguém dizer uma vez, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Pastor Emílio Garófalo, ele citou uma vez, e eu transcrevo o que ele fala, dizendo assim, culpar os outros pelos nossos tropeços é uma forma de arte. E nós somos muito bons nessas coisas. Nós culpamos os outros pelas nossas grosserias, pelo nosso mau humor, pelo nosso atraso, pela nossa falta de gentileza, pelas nossas palavras torpes, pelo nosso jeito ácido. Culpamos a família, culpamos Deus que nos fez assim, culpamos o clima seco, culpamos o diabo, culpamos o vizinho, culpamos a mamãe, culpamos o nosso time ruim, culpamos a criação que nós recebemos, o presidente, o governador, o legislativo, o judiciário, o síndico, culpamos o nosso sangue latino, o nosso jeitinho brasileiro, o nosso clima tropical, culpamos a nossa ascendência portuguesa, italiana, ou seja lá qual ascendência for a sua. Somos ótimos em culpar os nossos erros, ou desculpar os nossos erros, jogando a culpa em outros. Obviamente, muitas vezes, diversos desses motivos têm sim ao menos parcela de culpa, mas nem sempre. Nós queremos fugir da culpa, e assim nos entregamos ao mal, não suportamos a tentação, não aguentamos as provações e caímos em pecado. Não sei se isso te atinge de alguma forma, mas quando eu ouvi pela primeira vez e agora que eu li pela segunda vez,
eu acho que parece um pouco com algumas das minhas ações, de não assumir a minha responsabilidade em meio àquilo que acontece comigo. Mas Tiago vai dizer, não terceirize a culpa, e muito menos coloque a culpa em Deus. Porque se existe uma fonte de tentação, em primeiro lugar, essa fonte não é Deus. Porque isso é contrário ao próprio caráter de Deus. Mas o verso 14 diz, ao contrário, cada um, e de novo, para todos nós, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Se existe um inimigo que nos faz tropeçar, este, em primeiro lugar, não é Deus. E sim, nós temos 3 grandes inimigos como cristãos. Nós temos o diabo, nós temos o mundo e temos a nossa própria carne caída, o nosso próprio coração. E Tiago vai apontar para o pior de todos os nossos adversários, para o mais perigoso de todos os nossos adversários. Ele vai apontar exatamente para o nosso coração. Porque, ao final das contas, queridos, o diabo não pode fazer nada conosco, no que diz respeito à tentação ou ao cair em pecado, se nós não deixarmos. O mundo não pode nos influenciar, se não deixarmos. No final das contas, o que precisamos mais administrar é o nosso coração. Porque diabo, a gente fala, sai, em nome de Jesus. E ele tem que sair. Mas você já experimentou ir no banheiro, olhar no espelho e falar para você, sai? Já experimentou? Só eu que sou louco assim? Sai em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai dormir, você está lá. Você vai para o trabalho, você está lá. Você vem para a igreja, olha só, você vem junto. E a nossa maior crise, a nossa maior luta, é nós com nós mesmo. Eu e eu mesmo. Essa é a luta. O meu eu restaurado em Cristo Jesus, com aquilo que a Bíblia chama de a nossa velha natureza. O velho homem. A carne. E quando a gente pensa em carne, né? Carne é a gente, somos nós, é a carne. Que continua ali. E Paulo, em determinado momento, vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Porque assim, o nosso coração é enganoso. O nosso coração dá ouvidos. Nós somos tentados pelos nossos próprios apetites. Sim, existe um inimigo das nossas almas. Mas no fim das contas, queridos, o pecado tem origem interna e não externa. O pecado, na verdade, na prática, é o ecoar da tentação encontrando reverb no nosso coração. Eu sempre uso este exemplo. Tinha um amigo meu que ele odiava cebola. Mas sabe aquela de repunar? De olhar para a cebola assim, ficar todo arrepiado? Ninguém conseguiria tentá-lo com uma cebola. Está no meio do jejum. Você vai quebrar seu jejum agora. Olha essa cebola apetitosa, lacrimejante. Não ia conseguir. Mas um chocolatinho, um Milka de avelã, hashtag fica a dica, para quebrar um jejum. Tenta ou não tenta? Porque nós somos tentados com aquilo que encontra eco no nosso coração. Sabe que o texto nos mostra exatamente isso. Que nós somos estes que conseguem transformar uma provação em uma tentação. Uma situação que deveria ser para a nossa promoção, para promover o nosso caráter. Nós somos facilmente capazes de transformar aquilo numa tentação que vai só nos envergonhar. Sabe, pensa nessa ilustração de uma prova escolar. Para que serve uma prova escolar? Serve para testar os nossos conhecimentos, para fundamentar os nossos conhecimentos, para solidificar os nossos conhecimentos. Mas alguém pode escolher numa prova colar.
E aquele que escolhe na prova colar, não foi reprovado simplesmente na matéria, foi reprovado no caráter. Usou aquele instrumento que era para fortificar ou para expor a sua falta de conhecimento naquele objeto, mas transformou aquilo que era uma prova em uma tentação. Isso pode acontecer em diversas áreas da nossa vida. Quando nós, ao invés de aprendermos com os nossos erros, ou aprendemos com as situações que nos cercam, nós encontramos ainda mais jeitos para sermos blasfemadores, murmurosos, se é que existe tal palavra, brigar. Nós temos essa capacidade, porque o texto vai nos dizer que nós podemos ser controlados pelos nossos desejos. O verso 14 diz que essa cobiça, quando nos atrai e nos seduz. Falando dos nossos desejos, e saiba, nós somos seres desejosos. E Deus nos criou seres desejosos. Desejar faz parte do caráter de Deus implantado em nós. Nós fomos para desejar. Afinal, no Éden não havia pecado, mas Deus já havia dado o alimento. E colocou em nós vontade de comer. Desejo por comida é bom. Nós somos desejosos por tantas coisas que são, sim, lícitas. Nós somos desejosos por amor recíproco. Nós somos desejosos por alegria. Nós somos desejosos por aceito. E tudo bem, faz parte. Fomos criados para ser assim. Para amar e sermos amados. Para respeitar e sermos respeitados. O problema é que o pecado entrou no mundo. E o nosso desejômetro quebrou. E mesmo as coisas lícitas, podemos desejar de maneira ilícita. Ter vontade de comer é bom, é santo. Mas comer até estourar o botão da calça é gula, é pecado. Querer ser amado, ser respeitado, ser acariciado, ser cuidado, é santo, é justo, é lícito. Mas se entregar à imoralidade, se entregar às paixões devassas, é pecado. O desejo de ser apreciado nas suas características, legal. Mas o fazer de tudo para receber algum tipo de elogio, ou como dizem na cultura de hoje, algum tipo de biscoito, é pecado. Quando a nossa identidade está pautada no que dizem ao nosso respeito, e tem que ser sempre bom. O nosso desejo, ou os nossos desejos, mesmo os santos, podem ser maculados, transformados e distorcidos. Mas além dos desejos santos, que encontram às vezes uma intensidade errada nos nossos corações, ou um lugar de prioridade errado nos nossos corações, ou um momento errado de ser vivido nas nossas vidas, ainda existem também os desejos que são vis, que são impuros, que são perversos. Por exemplo, quando alguém nos faz algum tipo de mal, e aquela pessoa passa mal, e a gente olha, e dá aquele sorrisinho assim. Sabe quando a gente diz, bem feito? É um desejo por vingança. Existem desejos que são impuros, que são ilegítimos. Mas no final das contas, queridos, toda a tentação é esse desejo de obter algo que é bom, ou que nos faça sentir bem, de maneira errada. Algo que traga para o nosso coração algum tipo de satisfação, seja essa uma satisfação legítima ou ilegítima. É esse desejo de que, de maneira errada, eu seja, de alguma forma, tocado e satisfeito. No final das contas, de novo, a gente volta para a ideia de que o problema é o nosso coração. É o nosso coração que precisa ser enfrentado. Porque a partir do momento em que eu sempre terceirizo a culpa, e eu coloco a culpa do lado de fora, eu não lido com o real problema. E as coisas do lado de fora podem nunca mudar. Mas quando eu entendo que eu sou parte deste processo, e muitas vezes a culpa pela queda é minha e somente minha, há algo que eu possa fazer.
Há algo que possa ser transformado. Há algo que está, de alguma forma, debaixo do meu controle. Seja para pedir perdão, seja para pedir ajuda, seja para procurar mudança no meu caráter. Agora, se eu sou só uma vítima do que acontece ao meu redor, aí eu sempre vou ter este coração de vítima. E nada vai mudar. É por isso que a Bíblia diz que, acima de tudo, o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso... Você conhece o texto? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, diz o autor de Provérbios, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Assim como nós desejamos, assim como nós enxergamos, assim nós vivemos, assim nós agimos, assim nós reagimos. E por que é que nós caímos em tentação? Bom, primeiro, porque nós somos gente que foi quebrada pelo pecado, todos nós, pela nossa corrupção. O pecado é atraente, e esse é o grande problema no final das contas. O problema não é a coisa, o problema é o coração. Eu costumo dizer, o problema não é roubar, o problema não é mentir. Não, esse não é o problema. O problema é como é que no meu coração eu encontrei espaço para achar que faltar com a verdade é algo atraente. Esse é o problema. O problema é quando o pecado já não me incomoda mais. Esse é o problema. Porque o pecado é esse ciclo, essa progressão que está aí no versículo 14, novamente, finalzinho do verso 14, diz que essa concupiscência, ou essa cobiça, esse desejo, esse nos atrai e nos seduz. A expressão aqui usada é uma expressão usada em caça e pesca. É a ideia de armar uma arapuca. É a ideia de colocar uma isca. Essa é a ideia de ser atraído e seduzido. É a isca. É o desejo. É aquilo que encontra reverberação no nosso coração. E sabe, queridos, Satanás é um ótimo pescador. Ele sabe exatamente a isca que funciona com a gente. E ele sabe exatamente o momento de lançar a isca. Sabe exatamente. Por isso precisamos tanto da ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, para resistirmos às tentações. Não foi assim com Jesus? Lucas capítulo 4, que está fazendo eco com Mateus capítulo 4, após a tentação de Jesus, Jesus resiste a Satanás com a palavra. O diabo inclusive tenta distorcer a palavra para fazer com que Jesus pecasse, mas Jesus, com o coração cheio da palavra, resiste a Satanás com a palavra. E o texto lá de Lucas capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo concluído as tentações, o diabo se afastou de Jesus até momento oportuno. O diabo sabe exatamente qual a isca usar para a gente e qual o momento de lançar essa isca. Essa é a progressão. Primeiro, este desejo. Isso que encontra eco no nosso coração. A isca. E então somos atraídos, somos seduzidos. E então há uma decisão. A decisão de fazer ou não fazer. Tocar ou não tocar. Agir ou não agir. Continuar a pensar ou vencer os pensamentos. É esse momento da decisão. O texto diz, então, a cobiça, depois de haver concebido, uma vez cobiçado, uma vez desejado, e a palavra cobiça aqui, ou desejo, ela é usada na Escritura tanto para desejos lícitos quanto ilícitos. Desejar é moralmente neutro. A questão é o que a gente deseja. Como a gente deseja, com que intensidade, em que momento a gente deseja. E o texto diz então que quando esse desejo ilícito, essa cobiça, encontra no nosso coração espaço, e aí nós damos esse assentimento, nós decidimos, sim, nós somos fisgados, deixamos que a semente do mal entre no nosso coração, e aí passa agora por um processo de concepção. Ficamos grávidos do pecado, é essa a analogia. Fala que o desejo concebe. Abrigamos aquela investida de Satanás, abrigamos aquele pensamento, cultivamos, porque o pecado, em última análise, ele não é um mero ato, ele é um processo. E existem muitos pecados na nossa vida que a gente podia dizer no final deles, eu estava vendo que isso ia acontecer.
Não é à toa que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, para nós tomarmos muito cuidado com a nossa mente. Paulo vai dizer para nós pensarmos naquilo que é nobre, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum valor. Paulo diz, nessas coisas coloca a sua mente. Mas quando permitimos que no nosso coração, na nossa mente, abrigue uma semente de Satanás, isso vai sendo gestado em nós. E essa gestação vai ganhando esse desenvolvimento, porque o pecado nunca anda sozinho. Um pecado nunca anda sozinho. E quando nós menos percebemos, diz aí o texto, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, uma vez completo, uma vez perfeito, essa seria a tradução literal, realizado de maneira plena, crescido, diz o texto, ele gera morte. E morte não só no sentido de cessar biológico. Tem sim muitos pecados que geram morte física. Eu não creio que aqui Tiago esteja falando de morte espiritual, no sentido de estar afastado de Deus para sempre, porque ele está falando com o crente. Ele está falando com os irmãos. Ele está falando com a igreja. Ele está dizendo, irmãos, igreja, é possível pecar. E quando a gente peca, o que a gente vai experimentar no final é morte. Os efeitos da morte, é só lembrar do Éden, quais são os efeitos da morte? O homem e a mulher que tinham livre acesso a falar com Deus, a perceber Deus, a sentir Deus, a ouvir Deus, agora se vem nesse relacionamento com uma ruptura. Deus ainda está lá, eles ainda estão lá, mas agora já não tem aquele relacionamento. E uma das coisas que o pecado faz é nos esfriar. Uma das coisas que o pecado faz é fazer com que a gente não queira mais orar, não queira mais a Bíblia, não queira mais a igreja, não queira mais os irmãos, não queira mais as disciplinas da fé. O pecado faz isso, gera morte. A morte nos relacionamentos, a divisão. Aquele mesmo homem que quando viu a mulher pela primeira vez, Adão olha para ela e diz, essa é carne da minha carne, esse é osso do meu osso. O primeiro sertanejo universitário. Desculpa a piada de pastor. Esse mesmo Adão, depois do pecado, olha para Eva e diz, Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar. Eu e ela não somos uma coisa só. Ela é ela, eu sou eu, e a culpa é dela e a culpa é sua. Eu estava de boa na minha. De repente, tirei uma soneca, acordei casado. A culpa é sua. É quando nós temos essa ruptura, e essa ruptura vai crescendo. E Gênesis capítulo 4, o que acontece? Primeiro assassinato, irmão matando irmão, num contexto de culto. Então a igreja é o lugar mais perigoso da face da terra. Num ato, primeiro genocídio da história, 25% da população morre ali. Era só 4, né? Adão, Eva, Caim e Abel, matou um, 25% da população morre ali. Ruptura. E o que o pecado faz? Quebra as nossas relações. Quebra a relação entre marido e esposa, quebra a relação entre pais e filhos, quebra a relação com os colegas de trabalho, com os colegas da faculdade, com os colegas da escola, quebra a relação com os vizinhos, quebra a relação com a gente mesmo também. Porque um dos efeitos da morte são as crises de alma, as angústias, os desesperos, a ansiedade, o estresse, ou como está na moda nesses dias, o burnout. Né? Burnout, antigamente chamava estafa, estou estafado. O pecado faz é quebrar a gente por inteiro. E Tiago está dizendo, cuidado, porque quando abrigamos no coração estes desejos, que nada tem a ver com o Senhor, que não são dirigidos pelo Senhor, nós experimentamos, no final das contas, a morte. Mas se até agora eu só dei más notícias, vamos terminar um pouco melhor, né? Porque sim, há uma batalha, há uma luta, e essa luta é feroz. Muito mais dentro do que fora. Em segundo lugar, sim, nós temos que entender que o pior de todos os inimigos, ou a fonte dessa tentação, é o nosso próprio coração. Mas em terceiro lugar, Deus é nosso aliado. Deus é o nosso recurso. Deus é o nosso refúgio. Olha o que diz o verso 16. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva,
todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Parece que Tiago mudou de assunto, né? Mas não mudou não. Tiago está dizendo, não se engane, Deus é bom. Tiago está dizendo, lembre-se da bondade de Deus. Não se engane, meus irmãos, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus não nos tenta, Deus nos transforma. Deus não é contra nós, Deus é por nós. Apesar de nós, Deus nos resgata, Deus nos consola, Deus nos conforta. Paulo vai dizer também de que não existem tentações que venham sobre nós que não sejam tentações humanas. Mas o Deus que permite que estas tentações venham até nós, dá juntamente com ela todos os recursos necessários para que nós vençamos elas. Deus é bom. E Deus é bom para nós. Deus não quer que nós fracassemos. Há outro que é chamado de tentador, e esse não é Deus. A intenção de Deus não é que nós tropecemos, não é que nós caiamos. A intenção de Deus é sempre nos promover. Então, Tiago vai dizer, não se engane, Deus é bom. Deus não envia tentações. Ninguém ao ser tentado diga, foi Deus que mandou. Porque o que é que Deus manda? Diz Tiago aqui no versículo 17, dádivas, dom perfeito, bondade, misericórdia. Esse é o caráter de Deus. Estas são as coisas que são enviadas por Deus. O que é que Deus pode nos dar que não seja infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que nós conseguimos conquistar com o nosso esforço, com o nosso braço? De novo, a tentação é esse desejo de sentir bem ou de ter aquilo que aos nossos olhos é bom de um jeito errado. Mas há um Deus que é gracioso e generoso, que quer derramar sobre nós essa chuva de dádivas, de toda dádiva, de todo dom perfeito, de tudo o que de fato é bom. E veja, esse argumento de Tiago deveria nos colocar nesse modo de atenção contra o pecado. O pastor Skip Heitzig, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: já que nós temos um Pai que é tão bondoso e tão disposto a nos banhar com tantas coisas boas, por que é que nós deixaríamos qualquer outra coisa má atrair o nosso coração? Esse é o argumento de Tiago. Se nós temos um Deus que nos dá dádiva sobre dádiva, bondade sobre bondade, um Deus que é generoso, por que é que o nosso coração desejaria algo que é contra o caráter deste Deus bondoso e generoso? Quanto mais nós sabemos o caráter de Deus, quanto mais nós conhecemos o cuidado de Deus, quanto mais nós olhamos para a ação de Deus e tudo aquilo que nós já recebemos em Deus, principalmente no que diz respeito à nossa salvação, quando nós nos lembramos o que é que Deus fez na cruz, através de Cristo, para que o pecado, para que a culpa, para que o medo, para que o inferno fosse vencido de uma vez por todas, e nós não pagássemos a justa ira de Deus contra o nosso pecado, quando nós nos lembramos que nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus, quando nós nos lembramos de que estávamos distantes de Deus, mas Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida por meio de Cristo Jesus. Deus rasgou o seu próprio Filho. Deus rasgou a si mesmo pelo nosso pecado. E não por nada que encontrasse em nós como mérito. Não porque nós fôssemos bonitinhos, cheirosinhos, ou como alguns vão dizer, Deus não conseguiria passar a eternidade toda sem você. Consegue. Não havia nenhuma necessidade em Deus, a não ser o seu próprio amor, a sua própria
misericórdia. Isso é consolador, porque me faz lembrar que o amor de Deus não está baseado na minha capacidade e na minha perfeição, porque Ele me amou quando eu não tinha nada para oferecer. E pasme, eu ainda não tenho, mas Ele continua me amando, Ele continua te amando, e Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando isso entra profundamente no nosso coração, ao nos depararmos com aquilo que ofende a honra de Deus, ao nos depararmos com o pecado que nos tenta, que encontra ainda algum reverb no nosso coração, ainda caído e em transformação, nós olhamos para aquilo e nós vamos dizer: eu não ofenderia o Deus que me amou eternamente. E este é o tipo de transformação que ninguém pode mudar. Nós podemos nos segurar por medo social. O que a igreja vai pensar de mim? O que os irmãos vão pensar de mim? Acho que eu já contei uma vez que eu fui no mercado e fui virar a gôndolazinha assim, encontrei um irmão da igreja com um velho barreiro assim, segurando na mão. Ele ficou azul, vermelho, amarelo, rosa. Ele falou assim: pastor, olha o que o povo me faz comprar, pastor. Falei: irmão, vai em paz. Oxe, vai em paz. Essas coisas, sabe? O que os outros vão pensar, o que meu pastor vai pensar. Sabe, aquelas pessoas que falam assim: você não pode fazer isso porque a sua religião não deixa, né? Seu pastor não deixa. Queridos, qualquer coisa que a gente faz tentando provar algo para alguém, tem valor zero. Paulo vai dizer também de que certas práticas têm aparência de piedade. Parece piedade, mas não tem o poder de refrear os nossos impulsos pecaminosos. Sabe o que é que tem poder de refrear os nossos impulsos pecaminosos? A transformação que Deus faz nos nossos afetos. É quando o pecado, ou aquele pecado onde eu ainda sou muito tentado, se torna a cebola do meu amigo. Lembra a cebola do meu amigo? Satanás vem com aquilo que sempre me trouxe prazer e desejo, e de repente eu olho para aquilo e falo assim: isso para mim me dá nojo, porque eu me lembro da graça, da bondade de Deus, derramada na minha vida por meio de Cristo Jesus. Então sim, nós temos um grande aliado, e esse aliado é bom, e essa bondade de Deus, ela é estável, mesmo que a vida não seja. Tiago diz: neste Deus que criou as luzes, o Pai das luzes. Alguns vão dizer, os comentaristas vão dizer, e eu concordo com isso, que ele está falando sobre Deus sendo o Criador do sol, da lua, das estrelas. Esse Deus que criou as coisas que iluminam, Ele é muito maior do que as coisas que iluminam, porque essas coisas que iluminam podem ser cobertas por algum tipo de sombra. O sol pode ser coberto pela lua e vira eclipse e fica escuro. A lua às vezes está clarinha, bonita, às vezes ela está minguante, às vezes ela some. As estrelas, a gente gosta de ver estrela, olha para o céu, mas às vezes não tem uma estrela no céu. Onde é que foram as estrelas? Lugar nenhum, elas continuam exatamente no mesmo lugar. São as nuvens que estão cobrindo nossa visão e a gente não enxerga as estrelas. Tiago diz: esse Deus, que é o Pai das luzes, esse Deus que formou as luzes, nele não há nenhuma sombra de mudança. Ele é estável. A gente muda, as situações mudam, o nosso coração muda, mas esse Deus permanece estável. Sabe quando a gente diz assim: será que Deus ainda me ama?
Depois disso, depois daquilo, eu sou este, de novo eu voltei para aquilo, de novo eu pequei, será que Deus vai me perdoar? Será que Deus ainda me recebe? Será que Deus ainda me ama? Não há variação no caráter de Deus. Ele continua sendo este Pai, que todas as vezes que chegamos sujo a Ele, dizemos: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de Ti, já não sou mais digno de ser chamado Teu Filho. Ele diz: espera aí, tragam a roupa, tragam a sandália, coloquem um anel no dedo, calce os pés e vamos fazer um banquete, porque o meu filho, a minha filha está de volta. Deus nos recebe, Deus nos abraça, Deus nos ama, Deus nos transforma. Isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com o caráter dele. E por último, é o que Tiago está dizendo: lembre-se que você é um filho de Deus. É o que ele diz no versículo 18. Pois, segundo o seu querer, por meio da sua própria vontade, Deus não foi movido por nada externo, foi de acordo com o seu querer. Ele nos gerou. Ele nos fez filhos. Ele nos fez nascer. Ou nascer de novo, pela sua própria vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra de Deus chegou até nós, nós ouvimos o evangelho da salvação, e nós fomos feitos novas criaturas, nós fomos feitos novos, nós fomos feitos filhos. E mais, ele diz que ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Se há algo que nós podemos nos alegrar, queridos, é que nós somos filhos de Deus. E como ele diz aqui no texto, isso é só o começo. Deus nos fez seus filhos, e isso é só o começo. Um dia tudo será feito novo. Um dia toda a terra será feita nova. Um dia todos os nossos desejos serão feitos novos. As nossas aspirações, a nossa perspectiva, os nossos sentimentos, um dia tudo isso vai ser feito novo. Mas Tiago diz que Deus nos fez seus filhos, inaugurando essa verdade eterna. Nós somos como que primícias das suas criaturas. De toda essa glória que ainda virá, Deus começou a mostra grátis com a gente, transformando o nosso coração de maneira contínua, de maneira exponencial, fazendo com que cada dia mais nós venhamos aparecer com o Senhor. Deus nos fez seus filhos, e isso é só o começo. E Ele continua a operar, e Ele há de nos transformar. Amém, queridos? Como aplicação, é importante nós assumirmos a nossa parcela de responsabilidade diante do pecado. A não terceirizar a culpa, a conhecer melhor o nosso coração, e acima de tudo, vigiar. Porque enquanto a gente achar que o problema é externo, nós seremos vulneráveis. Porque nós não temos controle sobre o externo, mas temos controle em como vamos reagir diante do externo. Nós não temos o controle com o que as pessoas farão contra nós, mas temos controle de como vamos reagir diante daquilo que as pessoas fazem contra nós. Por isso é importante conhecermos o nosso coração. E por isso é importante tratarmos o nosso coração. Mais do que simplesmente evitar o pecado, tratar o nosso coração, tratar os nossos afetos, e pensar: por que é que isso ainda é atraente para mim? Por que é que eu continuo preso nisso? Nisso que eu sei que eu já devia ter vencido há tanto tempo. Talvez sejam palavras, talvez sejam hábitos, talvez sejam pensamentos. É olhar para essas coisas e dizer: como é que isso continua encontrando lugar no meu coração? E então se submeter aos meios de graça que transformam o nosso coração. Como é que o nosso coração é transformado? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com o corpo de Cristo, por meio da confissão, por meio dos pedidos de conselho, de ajuda, de oração, aquilo que os reformadores chamaram de os meios de graça. Deus despeja sua graça abundantemente sobre nós, mas Ele escolheu meios para que isso aconteça. E se o nosso desejo é termos um coração que ame mais a Deus, precisamos conhecer mais a Deus.
E nós conhecemos a Deus por meio da sua palavra. E nós nos relacionamos com Deus por meio da oração, nesse diálogo santo, em que nós falamos com Deus por meio da oração, e Deus fala conosco por meio da sua palavra. Nosso coração está sendo edificado. Não abrigue a cobiça no seu coração. Não abrigue o pecado e os desejos errados no seu coração. Fuja deles. Sai correndo. Eu sempre, quando falo fuja deles, eu lembro de José. Lembra de José? José do Egito. Foi parar lá na casa do Potifar. Aí a senhora Potifar veio até ele, lembra? Piriguete do Egito. Ô Zé, deita comigo, Zé. Você é tão bonito. Lembra a resposta do Zé? Como é que eu faria isso com o meu Deus? O meu Senhor me deu tudo para cuidar, só diz, não toca na minha mulher. Como é que eu vou quebrar a confiança dele? E como é que eu cometeria tal pecado contra o meu Deus? Potifar não ia casar com qualquer umazinha não, viu? Potifar estava no poder. E provavelmente a senhora Potifar era bem atraente. E o Zé não ficou encostado na parede dizendo, não quero não, senhora. Não, deixa para lá isso aí. O que o Zé fez? Tô fora. Pernas para que te quero. A mulher agarrou no manto dele e ele foi peladão mesmo. Tô fora. Do pecado a gente foge. A gente desconfia da gente mesmo. Fuja daquilo que de alguma forma encontra no seu coração eco para te fazer a pior versão de você. Que o Senhor nos ajude, queridos. E acima de tudo, que nós nos apeguemos à palavra que gera vida. Ao Deus que gerou vida por meio da sua palavra. Deus não ficou arrumando desculpas. Deus que não tinha pecado. Nós gostamos de colocar a nossa culpa no outro. Deus que não tinha pecado e não tinha culpa, tomou a nossa culpa e colocou sobre si. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não sucumbiu à tentação. Não só para nos deixar o exemplo, mas para ser o nosso substituto. E em Cristo Jesus, a culpa do nosso pecado foi lançada e destruída na cruz do Calvário. E agora o resto que sobra dos efeitos das tentações, nós mortificamos aqui e agora, por meio da palavra que Deus nos deu, por meio do Espírito Santo que Ele depositou em nós, sendo transformados dia após dia, de glória em glória, à semelhança de Cristo, até que Ele venha.